Curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf, sou o professor Álvaro Millen, com vocês aqui para gravar mais uma videoaula para a disciplina Didática da Educação Física 1. Nossa primeira videoaula do segundo módulo. O título dessa videoaula é Objetivos da Educação Física na Escola. A gente aborda aqui aqueles grandes objetivos da educação física na escola. Não se trata, portanto, daqueles objetivos específicos, de cada aula. São grandes princípios, grandes objetivos, grandes perspectivas para a educação física na escola. Eu separei aqui 5 desses objetivos que eu considero os primordiais, e tenho como referência aí o livro organizado pelas professoras Surada Arida e Irene Rangel, Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica. O primeiro desses grandes objetivos é democratizar o acesso à educação física. Então, todo mundo tem que ter direito a ter acesso à educação física. Esse grande objetivo tem como base o princípio de que o acesso à educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, no Brasil, a gente tem isso regulado por lei, na LDB, de 96, de que todo cidadão brasileiro tem direito de ter acesso à educação e o Estado, o poder público constituído, tem o dever de oferecer essa educação escolarizada. Então, como a educação física faz parte da educação, é uma disciplina escolar, todo cidadão brasileiro tem o direito de ter acesso à educação física. Então, a gente tem que democratizar, tem que ofertar para todos, que, além de ser uma lei, é um grande princípio. Mas existe um outro princípio, que é a igualdade de oportunidades educacionais. A gente tem que levar em consideração que existe uma diversidade de oportunidades. As oportunidades não são automaticamente iguais para todos. E as oportunidades educacionais também não são iguais para todos. Então, assim, o acesso à educação, ao que tipo de educação, qual qualidade de educação, em que possibilidade as pessoas, quais são as possibilidades que as pessoas têm de estudar, que tempo elas têm disponíveis para estudar, quais são as outras demandas, os outros afazeres das pessoas que lhe permitem ou lhe impossibilitam de estudar. Então, todos esses fatores associados aí à classe social, renda, etnia, raça, gênero, sexualidade, possíveis deficiências, isso aí vai implicar nas possibilidades de oportunidades educacionais. Então, a gente tem que estabelecer como princípio que essas oportunidades educacionais, ainda que levando em consideração que as pessoas são diferentes, precisam ser minimamente iguais. A gente tem que buscar, ter como princípio essa igualdade de oportunidades. Então, a gente tem que levar em consideração as diferenças para poder pensar na igualdade de oportunidades. Então, a partir daí, a gente vai pensar em alternativas para a não exclusão. Como a gente pode estabelecer condições para que a gente não exclua os alunos do direito que eles têm ao acesso à educação e ao acesso à educação física, aos conteúdos da educação física. O que a gente pode fazer para poder oferecer educação física de maneira equânime, igual para todos os alunos e alunas, todos os cidadãos brasileiros que têm esse direito. Então, esse é um grande princípio que a gente tem na educação física, pensar nessas alternativas, e como a gente pode pensar nisso. Eu trago um exemplo aqui, que é o princípio da diversidade. Na medida em que a gente diversifica os conteúdos da educação física na escola, a gente está favorecendo a inclusão, a gente está diminuindo a exclusão, as possibilidades de exclusão, favorecendo a inclusão. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Se o professor oferece na sua aula um conteúdo muito restrito, por exemplo, ele só dá aula de futebol de salão, aquele professor, toda semana, quando os alunos chegam para a educação física, não importa a série, o ano escolar, ele vai estar sempre oferecendo futebol de salão na quadra. Então, a aula é sempre essa, o conteúdo é sempre esse, o conteúdo não tem diversidade. Então, o que acontece? Aquele aluno que tem interesse, desejo, tem uma relação
ou já conhece mesmo o futebol de salão, gosta daquilo, faz parte do cotidiano dele, da cultura, vai ter maior adesão, vai procurar participar mais. Já aqueles alunos que não têm muito interesse, não se veem nesse lugar, ainda que um dos papéis do professor seja sensibilizar e criar esse interesse e ensinar o que não sabe, mas essa diversidade, essa diferença de relação e de possibilidade de adesão vai gerar uma inclusão para alguns alunos e excluir outros, né? Na medida em que o professor oferece uma diversidade mais ampla de conteúdos, como deve ser, né, e aborde aí diferentes tipos de esporte, ginástica, dança, lutas, capoeira, jogos e brincadeiras, né, ofereça um leque de conteúdos ampliado, diversifique esses conteúdos da educação física, ele vai favorecer a não exclusão. Ele vai favorecer a inclusão de mais alunos, né, na medida em que ele vai oferecer conteúdos, vai lidar com conteúdos que representem aqueles desejos, interesses e necessidades de uma maior fatia dos alunos. Então, esse é o primeiro grande objetivo, que é democratizar o acesso à educação física, dar acesso a todos. Né? E eu mostrei aqui um exemplo, né, de como a gente pode usar o princípio da diversidade para oferecer acesso a todos. Né? O princípio da diversidade é só um exemplo. O grande objetivo aqui é democratizar o acesso. Todos têm direito a ter iguais oportunidades educacionais com relação aos conteúdos da educação física. Esse é um grande objetivo nosso. A gente tem que ter isso como meta. Né? Não pode ter uma aula de educação física que favoreça, que atenda apenas uma pequena parcela dos alunos. A gente tem que se adequar, se estruturar para poder dar educação física, ofertar, ensinar nossos conteúdos, né, para todos os alunos, né, levando-se em consideração as diversidades sociais, econômicas, de gênero, raça, etnia, né, com relação à sexualidade e também às possíveis deficiências. A gente tem que se adequar às diversidades. Bom, o segundo objetivo geral, né, segundo desse grupo de grandes objetivos para a educação física na escola, é a busca pela autonomia. Né? Eu vou explicar isso aí para vocês. Né? Então, a gente tem que criar condições de que os alunos mantenham uma prática regular de atividade física. O que isso significa? Que a partir de toda a vivência, né, enquanto aluno, nas escolas, né, das disciplinas de educação física que esses alunos tenham, em todos os níveis de escolarização, né, desde a educação infantil, que a gente espera que tenha educação física, no ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo, esperamos também que tenha educação física no ensino médio e também tenha educação física. A partir de toda essa vivência com a educação física, a gente espera que esses alunos venham a ter condições de poder manter, de autorregular a sua prática de atividade física. Ele tem que aprender, né, esses conteúdos, ele tem que conhecer e aprender e saber lidar autonomamente, de forma autônoma, sem depender de outras pessoas, para poder lidar com a atividade física. Isso, a partir disso aí, a gente está entendendo que todos os alunos que passaram por todo esse longo ciclo de escolarização na educação física têm que saber, têm que poder, têm que ter a habilidade, né, a competência para poder se organizar, né, para poder fazer sua própria atividade física, sem depender necessariamente de um especialista. Isso, não, claro, os especialistas somos nós, professores de educação física. Isso não quer dizer que os especialistas não são importantes. Né? Claro que com o auxílio de um especialista, aquela atividade física vai ser ministrada com muito mais qualidade, né, muito mais adequação do que sem o especialista. Mas o aluno, como ele já teve longa vivência com a educação física na escola, ele tem que saber, ele tem que ter condições para autonomamente desenvolver suas práticas regulares de atividade física. Né? Isso a gente pode comparar com outras disciplinas da escola. Né? Vamos pegar as mais clássicas, aí, as mais tradicionais, português e matemática, as línguas, né, e conhecimentos lógico-matemáticos. A partir dos bancos escolares, a gente espera, por exemplo, no português, que o aluno adquira habilidade, né, para autonomamente conseguir ler, escrever, né, estou falando do básico, né, interpretar um texto, etc. Ou na matemática, fazer as 4 operações, né, os cálculos e tal, conseguir ter uma gestão
matemática que possa lhe dar autonomia para lidar com contas, números, cálculos, etc. Assim como o português. Então ele não precisa de alguém que escreva para ele, assim como o outro não precisa de alguém que faça os cálculos, as contas, né, matemáticas para ele. Ele vai ter autonomia para fazer isso. Com relação à atividade física é a mesma coisa. Né? É claro que isso, né, não inviabiliza a necessidade de existir um grande matemático para ter especialidade, né, nos cálculos e, por exemplo, a gente continua existindo a figura do contador para fazer as suas contas, etc., né, e no conhecimento linguístico também vão ter seus especialistas, né? Então, é essa comparação que eu trago. É claro que isso aí vai ter relação com a metodologia de ensino, né? A forma de se ensinar a educação física tem que ser uma forma voltada para a autonomia. Aquela forma tradicional na qual o professor é um mero instrutor de atividade física na aula de educação física. A gente pega lá os métodos ginásticos, né, aquelas aulas de calistenia, ginástica francesa, etc., que o professor ministra o exercício, né, conduz o exercício, a atividade física, e o aluno vai lá e repete aquele gesto simplesmente assim, ele não vai estar tendo autonomia. Né? O professor vai ter que ensinar o conteúdo de forma com que o aluno aprenda aquilo e saiba desenvolver depois, sozinho. Né? Então, não é uma mera prática de atividade física na escola, é um ensino dela, né? da cultura corporal. Então, é isso que a gente tem que ter como grande meta também, essa autonomia, né? Busca pela autonomia. O terceiro objetivo geral é a reflexão crítica, né? Ou seja, reflexão crítica sobre a cultura corporal de movimento. Lembrando, retomando aí o conceito de cultura corporal, né? O homem em sociedade, a relação humana, né? As relações dos agrupamentos humanos sociais vão gerar determinados códigos culturais e produções culturais, né? Vão dar significado a essas relações e vão gerar produções culturais, né? Provenientes das relações humanas. Dentre essas produções culturais, a gente tem a cultura corporal de movimento. Então, o homem relacionando-se com o homem vai gerar formas de se movimentar humana, né, que são culturalmente estabelecidas. Aí a gente vai dar os exemplos, né, como já falamos inúmeras vezes. São exemplos de formas de cultura corporal de movimento, os diferentes tipos de esportes, as danças, as lutas, as ginásticas, né, os exercícios, né, os jogos e brincadeiras que tem movimento, capoeira, etc. Então, todas essas manifestações, elas podem ser globais, né, como os esportes vão ser desenvolvidos em todos os lugares do mundo, mas ainda que globais, né, globalizadas, elas são provenientes, foram criadas, desenvolvidas em algum tempo e espaço de convivência humana específicos. Tempos e espaços específicos de convivência humana. Né? A gente pega o exemplo do futebol. Né? A gente tem o futebol hoje como um grande elemento da cultura corporal no Brasil, faz parte da nossa identidade cultural, né? O futebol brasileiro, né? Mas ele não é brasileiro, ele não foi desenvolvido no Brasil. Né? O futebol é uma prática cultural, da cultura corporal de movimento, que foi desenvolvida na Inglaterra ao longo do século XIX. E foi exportado, chegou no Brasil no início do século XX, né? E se tornou aqui no Brasil uma prática popular, tá? Com a nossa cultura. Então a gente reapropriou dessa cultura britânica e transformou ela numa outra cultura, que é a cultura nacional. Então faz parte da nossa cultura o futebol, mas a gente tem que entender de onde ele vem. Então, assim, esse tipo de reflexão que eu fiz aqui sobre o futebol é uma reflexão crítica. A gente está parando e pensando criticamente, olhando para esse fenômeno, para entender de onde ele vem, para onde ele vai. Então, é preciso que seja feita uma contextualização dos conteúdos, né? A gente precisa contextualizar, que o aluno entenda de onde vem aquele conteúdo, né? Que os conteúdos da educação física não caíram do céu, assim, chegaram, né, e entraram ali. Eles têm uma história, uma trajetória, né, um porquê, uma série de relações que precisam ser conhecidas também, que os alunos precisam refletir sobre aquilo, compreender esse fenômeno, não de maneira acrítica, mas de maneira que ele consiga estabelecer uma relação consciente com os conteúdos da educação física. Ele tenha noção, né, de que tipo de relação ele está estabelecendo com aquele conteúdo. Se ele está estabelecendo uma relação
manipulada, ele é um mero consumidor daquela prática, ele só consome, né, conduzido, não conduz. Então ele tem que segurar o leme e entender o que realmente é importante para ele. Né? A gente precisa saber identificar as verdadeiras necessidades com relação às práticas corporais de movimento humano presentes na cultura. Né? Então ele tem que saber conhecer, identificar, ter consciência do que ele realmente precisa, né? Que tipo de relação ele precisa estabelecer com essas práticas culturais, com essa cultura corporal de movimento, com os esportes, com as danças, com as lutas, com a ginástica, com a capoeira, jogos e brincadeiras, como ele vai estabelecer essas relações. Né? Porque se ele não sabe identificar isso, né, ele vai adquirir quase que com certeza falsos desejos, interesses e necessidades com relação a essas práticas corporais. Ele vai ser um consumidor passivo, né, e manipulado, né, pela indústria cultural, por todo o background que está por trás dessas práticas corporais de consumo de uma cultura de massa. Então ele precisa, né, ser alguém que pense essa relação, não ser manipulado por ela. Então, para isso, também a gente vai precisar de uma metodologia de ensino que dê conta dessa reflexão crítica. Né? Não basta aprender, né, ainda que seja fundamental que ele conheça e saiba jogar, né, e saiba praticar esses conteúdos, saiba vivenciar esses conteúdos, não basta parar por aí. Ele tem que ter uma vivência crítica, em compreender quais são essas verdadeiras necessidades com relação às práticas corporais. Para isso, o método de ensino, a forma de se ensinar a educação física deve favorecer essa reflexão crítica. Né? Então, a gente vai ter uma videoaula específica sobre metodologia de ensino, que a gente vai estar mostrando aí esses caminhos metodológicos, como ensinar a educação física de forma que favoreça uma reflexão crítica sobre a cultura corporal de movimento. Mais um dos grandes objetivos da educação física. Vamos para outro. Então a gente tem a saúde. Saúde é um dos nossos grandes motes, né? Um dos grandes elementos que constituem o porquê da educação física. Né? Essa relação entre atividade física, saúde e doença é uma relação que há muito tempo vem sendo estabelecida e comentada e pesquisada e inferida. Né? A educação física surge na escola a partir dessa relação. A gente existe como profissão muito decorrente dessa relação, né? Então a gente tem que, claro, né, dar conta desse objetivo, entender, ter uma compreensão ampla sobre sobre essas relações, atividade física, saúde e doença. Né? Então, para a gente ter essa relação ampla, a gente tem que compreender, ter uma compreensão ampliada do conceito de saúde. O conceito de saúde, né, não pode ser a mera ausência de doença. Né? Essa compreensão de saúde, né, tem que ser uma compreensão mais ampla, que vai entender todos os fatores que implicam, né, nessa homeostase de ter uma condição humana sustentável. Né? Então, para a gente ter essa condição sustentável, a gente precisa praticar atividade física. Então, a prática de atividade física vai levar, sim, né, a uma condição de se viver mais saudável, né, com menos acometimento de doença. Mas não é a única implicação. Então, a gente tem que entender todas essas implicações, tem que ter um conhecimento ampliado do conceito de saúde para poder entender, né, e fazer inferências apropriadas. Né? Porque, por exemplo, os estudos sobre saúde pública, né, já tem algum tempo que tem inferido relações, né, ao conceito de saúde, relações que implicam as condições sociais. Né? Então, assim, em função das condições sociais, das classes sociais, da renda, da condição econômica, né, as inferências sobre saúde vão ter que se considerar esses fatores. Né? Então, ou seja, não adianta você falar, olha, você precisa praticar atividade física se o sujeito não tem
as mínimas condições sanitárias, né, para poder viver, né? Então, assim, não tem condições sanitárias e não tem condições sociais mesmo, assim, ele não tem tempo, a vida dele é tão corrida, ele tem que dar conta de tantas coisas que se acrescentar mais a atividade física ali, talvez não seja interessante. Então, assim, a gente tem que olhar para a saúde, para o conceito de saúde, não pode ser um olhar assim, bitolado, um olhar unidirecionado, não é só pensar na relação atividade física e saúde. A atividade física vai entrar como um dos fatores intervenientes para poder a gente pensar ter uma concepção de saúde, né? Mas não é o único, então tem que ter essa relação ampliada. Então, para se pensar, né, dar conta desse grande objetivo, que é a reflexão sobre a saúde, né, a relação entre atividade física, saúde e doença, a gente tem como um tripé, né, na educação física. A gente tem que ter informação, sensibilização e prática. Sem informação, sem ter essa concepção de saúde, o aluno entenda as relações, todas as interfaces que incidem sobre a saúde, incluindo-se, claro, a atividade física, né, em relação à atividade física, saúde e doença. A gente precisa ter informação sobre isso. E na aula de educação física precisa dar conta disso. É o lugar na escola, quase o único lugar na escola que vai dar conta de abordar a saúde. Talvez biologia também esteja junto com a educação física para a gente fazer essas inferências, mas a gente tem que dar conta, como professor de educação física, claro, conforme os ciclos de escolarização vão progredindo, no ensino médio as informações são mais aprofundadas, né? Mas um outro fator desse tripé é a sensibilização. O professor tem que chamar, tem que sensibilizar, tem que fazer com que o aluno goste daquilo, né? Então ele tem que estimular o aluno a ser um praticante ativo de atividade física. E para ter esse estímulo, não basta mandar correr 10 voltas em volta da quadra todo dia antes de começar a aula. Isso vai quebrar, vai tirar a vontade do aluno de praticar atividade física, né? Ele tem que propor atividades físicas prazerosas, né, que estimulem. Além de mostrar a importância, tem que mostrar possibilidades viáveis, interessantes, né? E aí aquele princípio da diversidade, né? Diversificadas atividades que levem à identificação do aluno com relação à atividade física, não à aversão, né? Então tem que informar, sensibilizar e prática, né? A aula de educação física sem prática de atividade física não vai funcionar, né? O aluno tem que, durante a aula de educação física, praticar atividade física, se movimentar. Não pode ser uma aula teórica parada, isso que eu falo, tem que relacionar com a prática. O tempo de movimento durante uma aula de educação física tem que ser alto. Eu diria que o aluno tem que se movimentar durante mais de 50% da aula de educação física, sem ficar parado, né? Sentado em fila, em roda, né? Seja o que for, ele tem que estar se movimentando. Então, o último, né, objetivo que eu trago hoje para vocês é o lazer, né? Então, ou seja, tem que ter uma relação, a educação física tem que ter uma perspectiva de lazer, tem que ter uma relação também com o lazer, né? Que a gente tem uma relação muito forte, né? Nosso conteúdo está muito próximo do lazer. Geralmente as pessoas praticam muito mais, vivenciam muito mais as culturas de movimento humano, as culturas corporais, nesses esportes, danças, lutas, ginásticas, jogos e brincadeiras, capoeira, nos tempos de lazer, né? Essas atividades são vivenciadas muito mais no tempo livre, né, do que profissionalmente. Claro, existe uma grande parcela, e a gente tem que olhar também para a profissionalização dessas práticas, mas eu diria que todos os alunos têm a condição de vivenciar isso no lazer, né, e alguns poucos vão ser profissionais dessas modalidades. Então a gente tem que se relacionar com o lazer. Então, a gente tem que olhar que há uma relação entre escola e as ocupações profissionais. Claro, né? A gente olha e a escola também serve, né? O conteúdo escolar, o conhecimento que é adquirido na escola, acaba servindo para profissionalizar, né, as pessoas, né? Então, assim, a escola serve muito para esse objetivo, né? Tem uma relação direta com a aquisição de habilidades específicas para o trabalho, né? Mas a gente tem que ter uma ampliação dessa relação, né? A escola não só serve para o trabalho, é uma formação humana, uma formação democrática geral, né? Então, assim, a educação física, ela tem um grande diferencial, que é a proximidade do seu conteúdo com o lazer das pessoas, né? Então, a gente tem que pensar nessa ampliação.
educação física, como a educação física pode favorecer o lazer. Então, a gente tem que pensar no conceito de lazer, que é justamente um conceito muito amplo, muito difundido, né? Há muito tempo vem se discutindo esse conceito e há diferentes vertentes, né? Mas uma vertente muito forte é o lazer pensado como o tempo livre, o tempo da liberdade, o tempo do prazer, aquela atividade que você faz porque quer. Né? Não tem nada te condicionando, te obrigando a fazer aquela atividade. É o momento que você faz o que você tem vontade. Né? E, geralmente, esse momento é dissociado, é oposto ao momento do trabalho. Né? Há muito essa inferência da oposição entre lazer e trabalho. Não pode ser uma oposição diametralmente oposta, assim, totalmente dissociada, totalmente oposta, mas geralmente o tempo livre, o tempo do lazer é o tempo do não trabalho, né? Sem fazer essa separação abrupta, né? Porque tem relações entre trabalho e lazer também. Então, mas acima de tudo é o tempo livre, o tempo da liberdade, o tempo do prazer de fazer aquilo que quer. Então, dentro desse tempo livre, que é um tempo muito importante, significativo para as pessoas, a gente tem, como educação física, favorecer, né, através do ensino da educação física, ofertar um repertório, né, para se fazer, para um lazer fisicamente ativo. O aluno, a partir desse repertório da educação física, vai ter mais possibilidades de, durante o tempo de lazer, estar sendo ativo fisicamente, tá fazendo atividades da cultura corporal de movimento, conhecendo, adquirindo e fazendo essas práticas corporais. Né? Então, o nosso papel com relação ao lazer é esse. Bom, então esses eram os 5 objetivos de hoje. Espero que vocês compreendam bem os objetivos. Né? Seguimos em contato. Até breve, numa próxima videoaula, em que estaremos abordando conteúdos da educação física na escola.